Então, bom dia a todos. Eu agradeço bastante a presença de vocês. E hoje estou pela segunda vez, né, aqui na Tertúlia Matinal, e eu agradeço bastante o convite da agradeço bastante o convite da equipe que organiza a Tertúlia Matinal. É sempre uma honra e uma oportunidade para qualquer pesquisador ou autor poder ter esse espaço e poder usar aqui como um canal, uma forma, um espaço para a gente trocar ideias e também desenvolver os nossos temas de pesquisa, que está tudo em andamento, né? Nunca é uma coisa acabada, a gente está sempre ampliando e nos colocando desafios para compreender aí os temas que nos interessam e que a gente gosta de pesquisar. Então, a temática para hoje é aprofundamentos na comunicação evolutiva. Por que eu escolhi esse tema? A especialidade que eu mais gosto de pesquisar é a comunicologia. Então, em 2013 eu publiquei esse livro, Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais, e aqui foi o início de tudo, né? O início que... Isso, E a partir desse livro, muitas coisas desencadearam para mim, no meu processo de autopesquisa. Esse livro já é o resultado de 10 anos de pesquisa e de, vamos dizer assim, consolidação dos aprendizados daquele período. Então agora eu estou num segundo período de acúmulo de vivências e aprendizados e reciclagens para eu... Estou fazendo a escrita do segundo livro, que é um aprofundamento da temática da comunicação evolutiva. Então lá, conforme o documento que eu deixei aí para tirar xerox e distribuir aí para todos, eu coloco a definição da comunicação evolutiva, que foi a proposta que eu deixei aqui registrado no livro, né? Eu vou ler aqui só para a gente esquentar os motores e se situar no tema, né? Porque aí a gente vai aprofundando e avançando em pequenos detalhamentos, né? Então, a comunicação evolutiva é a capacidade madura de autoexpressão verbal, não verbal, escrita, energética e parapsíquica, realizada pela consciência lúcida da autoevolução, buscando interassistência eficaz nas interlocuções multidimensionais e visando prioritariamente a tarefa do esclarecimento, da TARES. Então, é uma condição que eu pensei também em abarcar as próprias consciex, não é só consciência. Então, é a comunicação de um modo bem amplo. É uma condição, um estágio em que a consciência, em qualquer das dimensões, ela vai poder utilizar e lançar a mão disso. Então, o foco maior meu de atenção e de estudo e investigação é mais na nossa condição na dimensão intrafísica e não tanto na extrafísica. Mas tudo que a gente fala aqui, ou boa parte do que a gente fala aqui, é possível ser transposto para o ponto de vista das consciex. Porque lá, apesar da gente não ter soma e nem energossoma, a gente tem psicossoma, mentalsoma e penseniza muito. E a comunicação se dá essencialmente através dos pensenes, né? Pensamento, sentimento, energia. Então, esse processo comunicacional, ele é presente em qualquer das dimensões. Mas o meu foco de atenção é mais aqui no intrafísico, para otimizar a nossa existência e fazer vamos dizer assim, reciclagens e transformações de tal forma que, quando a gente dessomar, a gente saia melhor,
com mais habilidades desenvolvidas, com menos interprisões, né, realizadas, com um saldo evolutivo e, portanto, dentro já da conquista do completismo existencial. Então, investir na nossa qualificação comunicativa eu penso que é de muita relevância, né? Para a gente estar ampliando aí a nossa capacidade e fazer uso da comunicação para a assistência ou interassistência. Se evoluímos em grupo e ninguém abandona ninguém, ninguém perde ninguém e também ninguém muda ninguém, então essas premissas, elas nos ajudam a fixar a atitude que a gente vai ter diante das inter-relações, que a comunicação ela permeia tudo isso, né? Então, ter essa autoconsciência ajuda muito no processo do convívio, né? Convívio grupal, convívio com família, com a dupla, né? O duplismo, né? O profissional e todas as outras instâncias. Agora, o que nos chama muito a atenção no nosso estudo dentro da conscienciologia, pelo paradigma consciencial, é considerar a multidimensionalidade. Então, nós estamos a todo instante interagindo multidimensionalmente. Então, quando eu falo aqui, eu posso estar, eventualmente, já tendo uma influência extrafísica, e espero, né, que seja de amparo, né? A sensação, pelo menos, é essa, né? E então, qualquer ato comunicacional da gente é já multidimensional. Então, tem algo que é nosso, pessoal, particular, singular, que pertence à nossa própria personalidade, temperamento e o que, de fato, a gente está pensionizando. Mas sofre uma influência muito grande também das consciências, das presenças das consciências que estão no extrafísico. Então, ter lucidez quanto a isso é já um grande avanço. Por quê? Porque é onde daí você vai poder atuar e modificar ou corrigir, fazer ajuste de rota no que você está querendo expressar. Então, isso é de suma importância ter aí essa autoconsciência, né? Eu não trouxe slides porque pensei que eles, na última apresentação, não contribuíram tanto, né? Então, eu trouxe as minhas anotações e aí eu vou me pautando. Eu penso em fazer algo bem interativo, então todos vocês fiquem muito à vontade de já interromper e perguntar, né? E já colocar, eventualmente, algum outro ponto de vista, ou algum complemento, ou mesmo, né, fazer contrapontos, né? Porque, como está em andamento a pesquisa, então vale a pena a gente manter esse diálogo, né? Essas trocas, né? Então, nessa pequena abertura, introdução, já coloquei, então, essa condição da comunicação ser algo que a gente vai estar num processo de ter autodomínio sobre ela e não ser um instrumento de uso das consciências. A gente ter mais autonomia sobre isso, ter mais lucidez e discernimento sobre isso, né? Isso é de muita relevância, porque não dá para a gente fazer muitos escondimentos na comunicação. Embora a gente queira mostrar uma imagem para o outro, então a gente fala aquilo que a gente quer, seleciona coisas, ou seleciona palavras, seleciona gestos, seleciona vestual, né, para você dizer quem você é ou expressar o que você pensa que é, né, porque nem sempre é exatamente isso.
Mas para o outro, que o interlocutor, quem está relacionando com a gente, eles vão ter uma outra ferramenta para ler a nossa psicosfera e ler sobre nós, que é o processo do parapsiquismo, que é o processo das bioenergias, das energias. Então, por mais que a gente queira camuflar ou esconder, fazer escondimentos, não dá. Se o outro interlocutor tem uma boa habilidade parapsíquica, de fazer leitura bioenergética, ele vai estar naturalmente lendo ou sabendo, né, e compreendendo quem é você, quais as suas, né, características, os seus traços e tudo mais. E até mesmo no seu pensamento que você quer ali, ou que você não está dizendo, aquele não dito que não aparece explicitamente, né, em termos de ideia ou sentimento. E então, nesse processo, é importante levar em consideração a parte parapsíquica, a comunicação parapsíquica. Se nós estamos estudando isso, é importante a gente dominar isso o quanto antes. E esse autodesenvolvimento é que vai nos proporcionar essa qualificação, essa meta lá distante, né, da comunicação evolutiva. Você já está num estágio mais completo, que domina todas as habilidades e os instrumentos possíveis aí da comunicação. Ana, tudo bem? Parabéns aí pelo trabalho. Eu tenho duas coisas de cara, já que você falou que pode começar a interagir, né? Sim. Eu achei muito interessante, primeiro, que eu nunca tinha pensado tanto no papel da comunicação. Você falou que o enfoque seu é mais intrafísico, mas, ao mesmo tempo, você considera toda a multidimensionalidade, né? Isso que eu acho que é interessante. Tanto as consciências quanto a leitura energética. Quer dizer, é uma coisa que é paradoxal, que é aparentemente paradoxal, né? E é importantíssimo para nossas recomposições, né? A forma como você vai falar entre as consciências mesmo, né? Não só para a sua proex, mas o jeito como você lida com as pessoas para recompor, né? É isso que eu estava pensando agora. Eu nunca tinha... como que a comunicação é um instrumento importante nas recomposições, na proexis, e a diferença de você não estar pensando exatamente na comunicação com as consciências, e sim entre as consciências, mas com um ponto de vista sempre multiexistencial, multidimensional. Isso eu achei bem legal. Essa é uma grande descoberta, ou assim, uma autoconsciência muito importante, porque, veja, nós estamos numa existência, é o aqui e agora multidimensional que nos importa. Estamos num momento evolutivo e essa existência é fundamental a gente aproveitar ao máximo, né? O professor Valdo falava da relevância dessa existência. Então, tornar essa existência para nós uma existência que vai modificar completamente todo o nosso processo pessoal evolutivo. É aquela existência, tem um nome, né? Como que é? Vida crítica. Isso, perfeito. Que essa pode ser, se você considerar essa como sendo a sua grande oportunidade, porque é a primeira vez que a gente faz um curso intermissivo de modo assim mais lúcido, organizado, e ressomamos com esse propósito, com essas ideias, então, essa existência, se você cumprir isso da melhor forma possível, daí a importância de como você vem aqui para interagir, e como você faz esse processo interacional, faz toda a diferença. Pode até influir no resultado final de ser positivo ou não. Por quê? Nós temos muitas pendências do passado, né? No nosso grupo evolutivo há muitas problemáticas que a gente precisa estar resolvendo. Então, se a gente minimiza isso através de um processo comunicacional mais educado, interassistencial,
atencioso, fraterno. Isso auxilia a você fazer, às vezes, rompimento ou ruptura de interprisões, de você sair de processos de vitimização, de você reforçar e avançar na recomposição e, portanto, de usufruir da libertação de aí se comunicar com qualquer perfil consciencial, com qualquer nível evolutivo. Isso é muito bom. Parabéns, Ana. É muito bom tê-la aqui e estar podendo ouvir você, né, na sua pesquisa e aprendendo muito. Quando você fala, né, em comunicação, a importância da comunicação, e você fala da questão intrafísica, que não deixa de ser multidimensional, eu fiquei pensando aqui nas instituições, de um modo geral, dos conflitos, das interpretações, dos problemas que elas normalmente têm, e algumas mais graves, outras não, dentro de, né, diagnósticos que as pessoas fazem, né, especialistas fazem. A comunicação é a primeira que aparece como sendo truncada, problemática, que os resultados de uma má comunicação trazem todos aqueles conflitos, aqueles problemas de relações, problemas até de organização, enfim, de tudo. Então, a comunicação, ao meu ver, é o ponto-chave, a base de tudo. Então, eu acho muito sério isso, porque, multidimensionalmente, ela também é um ponto crucial, um ponto que a gente precisa estar atento, estudando e pesquisando. Então, eu acho muito importante, muito séria essa sua pesquisa, né, você está contribuindo e assistindo e ajudando consciência e consciex a entender esse processo de comunicação e a melhorar, a se qualificar, para podermos ter uma comunicação mais efetiva, mais cosmoética, mais pensando assim em que as coisas aconteçam o melhor para todos, né? Então, parabéns. Eu estou muito feliz de estar aqui, além do seu livro, que eu já tenho também, mas de poder estar aqui com você e pessoalmente, nós podermos estar trocando, exatamente, porque aqui neste ambiente otimiza muito, né? Muito. E com certeza tem consciex, muita consciex aí, que veio para também aprender e entender um pouco mais da comunicação multidimensional, né? Então, obrigada por você estar aqui, passando para nós toda essa sua experiência, essa sua pesquisa. É muito legal a sua contribuição, porque aí vale a pena ressaltar que nós estamos já adultos, já sabemos falar, sabemos isso tudo, fazemos isso automaticamente. O detalhe que eu quero chamar a atenção é que é tão automático que daí a gente já não pensa mais. E se lá você iniciou, desde criança, um modo de falar, um modo de ser, um modo de se expressar, e você nunca mexeu nesse seu modo, ou nunca parou para pensar em qual é esse seu modo de se expressar e de se manifestar, você não está crescendo, você não está aprimorando ou usando esse instrumento. Porque pensa, qualquer área do conhecimento humano necessita da linguagem, da comunicação. A escrita, a falada. E nós agora temos que agregar também a energética, a parapsíquica. Então, olha como vai complexificando para nós. Então, não basta mais saber uma língua nativa. Por exemplo, somos falantes do português porque nascemos no Brasil, né? Pelo menos os presentes pensam que todos nascemos no Brasil. E aí você tem naturalmente a língua materna, a sua forma principal de se comunicar. Mas nós temos outros elementos, como eu já comentei, né? A não verbal, ela é ampla, que a gente poderia explorar, que eu não pensei em trazer hoje aqui para a gente explorar. Poderíamos até explorar num outro momento, né? Eu gostaria de explorar mesmo com sim, e como que isso se dá e como que a gente pode melhorar isso. Porque se nós somos o resultado da nossa holobiografia, então, nós, quando falamos uma simples frase para o outro, até mesmo um bom dia, já está ali
uma síntese, uma mega síntese de quem é você. O seu tom de voz, o ritmo, a entonação que você deu, né, para aquele bom dia, o sorriso, né? Quer dizer, às vezes a palavra ela vai junto com um monte de outros detalhes comunicacionais. Então, e aí a energia foi junto também. Então, o seu interlocutor, né, que é o receptor, ele vai captar aquilo e ele vai decodificar conforme dois elementos. Conforme ele recebeu o pacote, né, vamos dizer assim, da mensagem, né, aquele dado que foi expresso, e também com base no próprio estado psíquico-emocional dele, como ele está naquele dia. Porque a forma como a gente está e recepciona também interfere muito no processo comunicacional. Baseado no que você está expondo, é teoricamente altamente explícito, meus parabéns, mais uma vez, quem não está aqui não sabe o que está perdendo. Mas eu queria fazer uma pergunta a você. No dia a dia em que a gente entra em contato, às vezes, com situações e ambientes assim, conflitantes, como é que você percebe que você está sob o domínio ou energético e mental, e quando é que você perde, às vezes, sai do equilíbrio, você, puxa, por que eu falei aquilo, por que eu agi? Quer dizer, então eu queria que, dentro dessa dica, né, que você desse assim, algumas situações, de repente, que você já tenha vivenciado, porque quando a gente entra em contato, né, lá com a barata, né, aqui da Terra, em determinados momentos, vem, né, muitas consciências contra você. Qual é a dica que você percebe e você pode orientar pessoas assim que não têm esse cognição sua? Isso, ótima pergunta, porque aí a gente já entra no primeiro tópico que eu trouxe aqui, que eu queria muito explorar, que é da parte central atualmente da minha pesquisa, que é a ação e reação nas interações conscienciais. Então, a base da comunicação todos já sabem, estão careca de saber, mas vou só repetir o esquema. Existe, então, um emissor e um receptor, e a mensagem que é transmitida entre o emissor e o receptor. Isso é a base da teoria da comunicação, né? Uma das, né, definições. Então, a gente pode estudar a comunicação do ponto de vista do emissor, que é quem fala, e do ponto de vista do receptor, que é o que ouve e o que recebe a informação ou a mensagem. É claro que a gente faz a mudança de turnos de fala, né? Ora você é o emissor, ora você é o receptor, porque no diálogo, né, em qualquer conversação, você tem os dois papéis. Como? Sim, não, eu só estou preparando o cenário para a gente daí colocar o contexto e um exemplo, né? Porque daí o olhar de vocês com aquilo que eu vou exemplificar já vai estar conseguindo, penso eu, acompanhar o que eu quero dizer e onde que eu estou explorando. Porque tem momentos numa interação onde gera algum ruído de comunicação, algum conflito, ou você não se faz entender e não é compreendido e dá aquelas confusões, se sai mal, frustrado, enfim. Eu quero explorar esse tipo de situação. Por que ocorreu isso? Onde foi a falha? A falha foi na emissão ou foi na recepção? Nós temos que pensar sobre isso. Será que é só eu que errei na hora de falar? Não, é uma pergunta que a gente... Essa ponderação, ela, penso eu, deve estar presente em qualquer interação que houve ali algum problema. Porque quando ocorre tudo bem, fica tudo harmonioso e todos saem bem, não há muito o que pesquisar ali.
Ótimo, repita, faça isso mais vezes, amplia isso aí, esse caminho. Mas eu quero trabalhar aquelas que não dão certo e que a Isabel aí comenta, né, da dificuldade do convívio, da grupalidade entre pessoas e grupos, e instituições, e organismos, e nações, né, e daqui a pouco até planetas, né, por que não? Então, o cosmos é imenso, e como que vai ser aí a nossa comunicação? Então, foi legal você levantar já essa lebre, porque é o centro atual da minha reflexão. E tudo nasceu da minha própria experiência pessoal, da dificuldade que eu estava tendo em alguns relacionamentos, especialmente no voluntariado, que é onde a gente tem um exercício mais rico para a gente explorar e fazer autopesquisa. Porque o ideal é a gente retirar dessas vivências cotidianas o material para a nossa autopesquisa. E, no meu caso, é a forma como eu pesquiso e a forma como eu escrevo. Então, tem pesquisadores que têm vários perfis, né? Ou vários, exploram temáticas de diferentes formas. O meu jeito de escrever e de produzir GESCOM eu tenho que primeiro viver, aprender com aquilo que eu vivi e traduzir isso de uma forma publicável. Colocar sistematizado, colocar de uma forma mais didática, às vezes até pedagógica, para expor para o leitor e aí fazer um outro componente que eu acho muito relevante na comunicação é o foco assistencial. Para que aquilo que eu aprendi, o outro também possa, com a leitura do que eu escrevi, também aproveitar a coisa. O interessante no seu caso é que eu acho que isso reflete na escrita também a sua pensionização, porque falando você também faz exatamente, consegue fazer exatamente desse mesmo jeito, pelo menos aparece, pelo menos, aparentemente, Sim. né? Sim. Você dá a ideia de que já vivenciou de alguma forma aquilo, ou já pensou sobre o assunto bastante, e passa essa didática, pedagogia, essa tranquilidade. Então, você vê que acho que são várias expressões, no fundo, da pensionização e da experiência da pessoa. Né? Você falou da escrita, né? Mas a sua fala, a verbação é muito parecida também. É ótimo. E então, nasceu justamente dessas problemáticas minhas. E aí eu ficava me perguntando, onde foi que eu falhei? O que é que está acontecendo? O problema está em mim, está no fato em si ou está no outro? Aí eu fui aprofundando, fiz laboratórios, né, de várias temáticas, laboratórios conscienciológicos, né, que eu sou voluntária da Aracê, não sei se todos sabem, né, disso, eu moro lá no Espírito Santo, e lá tem vários laboratórios. E o principal laboratório que eu considero no momento atual uma grande ferramenta para a minha autopesquisa é o Laboratório Serenário. Então, este mês até, no começo de julho, eu fiz, de 6 a 10 de julho, eu fiz o meu 8º experimento no Serenário. Nossa, que exemplo! E eu acho que vai até sair alguma GESCOM, um artigo falando sobre isso, que agora a minha proposta é fazer anual, porque o primeiro laboratório eu fiz em 2007, depois 2009, 2011 e 2013, fiz de 2 em 2, foi bienal. Aí em 2015 eu resolvi, falei assim, não, eu acho que isso está tão bom, está tão proveitoso que eu vou acelerar isso, eu vou fazer de 1 em 1 ano. E aí comecei, de 15, 16, 17, 18, então o de 2019 já está também meio que agendado, né? E aí lá eu consegui aprofundar muita coisa e refletir nas situações que houve alguma descompensação da minha parte. Porque tem situações que você está dialogando que aquilo pega demais na gente e você sai do seu padrão normal. Assim, daquilo que é considerado o seu normal. E aí eu fui em cima disso, investigar por que eu me desestabilizei ou por que eu fiquei alterada daquela forma.
Por que que a minha comunicação mudou radicalmente? Se eu estava numa tranquilidade, por que que aquilo deu uma oscilação e aí eu chutei o pau da barraca, né? Que nem a gente diz, por que que aquilo entornou o caldo, né? Então, isso tudo foram elementos que eu trouxe para o papel para eu examinar. E lá e fui esmiuçando tudo, o contexto, a energia, o que foi que o outro falou, como que aquilo pegou, e em qual ponto que foi que me pegou. Então, eu fui aumentar minha acuidade para examinar todo aquele cenário, contexto vivenciado, para entender profundamente o que tinha acontecido e como foi a minha atitude e o meu comportamento. Então eu fui atrás de saber o que é exatamente que eu estava pensando e o que eu estava sentindo. Então, aí eu fui na essência do Pensene. Por isso que agora o meu foco de pesquisa está no saber pensenizar, que é um dos saberes comunicativos que eu propus aqui, né, no livro Comunicação Evolutiva. Então, estou chegando à conclusão que, no fim, o carro-chefe de tudo mesmo é o saber pensenizar. Porque ele é que vai ser o que vai gerenciar todos os outros saberes. O saber falar, o saber ouvir, o saber ler, o saber escrever, o saber traduzir, que é a comunicação parapsíquica, o saber de você traduzir a energia numa informação por palavras. Né? Então eu acho que a maneira como a gente penseniza gerencia isso, e aí você se comporta e se manifesta de determinada maneira. E você saber e descrever, entender isso é muito relevante. Deixa o Alexandre falar, depois eu falo. Não? Tá, Ana, obrigada aí pela TARES, né? Espetacular o seu tema. Quando você falou a questão da pensenidade, o mais importante, você chegou aonde eu queria, que eu estava te ouvindo com muita atenção e pensando no viés multidimensional, que é justamente a questão da ortopensenidade, né? Que nós, enquanto intermissivistas e cientes de que tem um trabalho maior nos aguardando, que é a liderança interassistencial, depois da nossa segunda dessoma, e a gente sabendo também que a gente está nessa fase da pré-intermissiologia, eu acho que a questão da ortopensenidade, da pensenidade, né? E porque a gente não tem ainda, pelo menos eu não tenho uma ortopensenidade contínua, a gente está tentando buscar, mas é muito difícil por causa das inúmeras influências, inclusive nossas mesmas, né? Igual aquilo que você falou, a nossa holobiografia, o nosso jeito, a nossa mesologia, o jeito que você fala, o jeito que você aprendeu a falar desde a infância, isso tudo vai dificultando a nossa manifestação. Então, eu queria que você falasse mais sobre essa questão, porque não adianta a gente ter uma comunicação maravilhosa aqui no intrafísico, né? Sabendo passar as mensagens através da fala, ainda que sejamos poliglotas, e chegar no extrafísico a gente não saber se comunicar e talvez até ter o problema de não conseguir ficar numa determinada comunex por causa da falta de condição da ortopensenidade. Que você está treinando muito bem no serenário, né? Eu só fiz mas agora acho que eu vou começar a me espelhar em você. É uma boa dica, Marlene. Nossa, isso nos ajuda tremendamente a nos conhecer. Mas está corretíssimo isso. Temos que pensar assim na ortopensenidade. Porque eu acho que você não estava aqui quando eu iniciei a minha fala. A comunicação evolutiva, ela se propõe, né? Uma meta para a consciência se manifestar, se comunicar em todas as dimensões. E aí vale para nós consciência e vale também para as consciências. E vale também para as influências que as consciências fazem conosco. Porque, pegando um gancho do que você falou, a ortopensenização, ela depende de nós, né, da nossa vontade, da nossa cognição e todo o nosso background cultural, pluriexistencial, e também do quanto a gente se deixa influenciar pelas consciências. Então,
essa condição de você saber que nem sempre você fala sozinho, né? É uma composição de pensenes, é você junto com o CX, às vezes, né? E aí é que está a Ortus, eu acho ótimo estar sendo falada por uma consciência mais evoluída, né? Amparada, né? Que tenha um conteúdo mais interessante para ser transmitido e compartilhado, do que assediadores que podem estar simplesmente querendo marionetar, fazer a gente de instrumento para fazer uma vingança contra o outro, porque a consciência é inimiga da Adriane lá, então ela vem através de mim, faz eu agredir, fazer uma conversa mais, né, violenta ou agressiva com ela. Então, isso a gente tem que dominar, tem que estar lúcido para isso. Para ter ortopenserilidade, tem que ter lucidez. Então, e nem sempre a gente está lúcido o dia todo. Então, aí é que entra onde eu quero chegar. Se a gente compreende profundamente a forma como a gente recebe as informações ou recebe os fatos, os acontecimentos do mundo, e aí já bem no miolo mesmo do que é que eu queria estar trocando aqui com vocês. No fundo, tudo depende da gente, da forma como a gente recepciona as coisas. Para você falar com alguém que é altamente fraterno, assistencial, evoluído e que tem muita erudição, é super gostoso, não é bom conversar com pessoas assim? Nossa, você se sente deleitado, acolhido, tudo sai maravilhoso. Mas na vida não é só, a vida, o mundo não é composto só de pessoas assim. Você vai ter pessoas que não vão estar querendo, não vão ter uma intenção rígida, são bélicos, né, mais agressivos, vão estar querendo te irritar, te estimular para que haja um conflito, que elas gostam de uma polêmica, elas gostam de atiçar, e aí como é que você vai se comportar ali, né? Como você vai reagir ali? A recepção disso. Então é tipo matar a bola no peito e sair jogando. Isso nem sempre a gente sabe fazer. Ou a gente não está lúcido. A gente até pode saber fazer, mas não está lúcido. Entra naquilo. E aí que eu falo do pegar, né? Então o outro ativa em você, faz um estímulo em você e a situação sai do seu controle. Você vira alguma coisa, vira bicho, sei lá, vira alguma coisa que já não é, mas que é o que eu chamo da desestabilização, né? Psicossomática, principalmente. Porque até onde eu consegui me autopesquisar, essas desestabilizações, elas nascem, têm cunho estritamente emocional. Muito raramente é cognitivo, é ideativo, muito raramente. Em geral, pega em algum ponto no emocional da gente em função do quê? A gente não se conhece. A gente não se conhece. Por isso que eu quis ressaltar essa parte. Aí que eu queria chegar, Ana, porque eu percebo que muitas vezes as pessoas se comunicam, elas estão falando por elas mesmas, não está com influência de consciência. Tá? Eu consigo, em alguns momentos, identificar quando tem consciência e quando não tem, tanto comigo quanto com os meus interlocutores. E acho que uma das grandes dificuldades aqui no intrafísico é justamente a questão da mesologia. Né? Quem trabalha num determinado local, por exemplo, na justiça, tem um holopensene consolidado muito já específico, peculiar. Né? A questão da reivindicação, dos conflitos. Quem trabalha num hospital já tem uma outra postura. Quem trabalha num outro local. Porque, quando eu falo trabalho, é porque boa parte de nós passa uma boa parte do tempo ainda dentro de um local específico, né, de trabalho. Então, é nesse sentido também, porque quando tem consciência, claro que a gente tem que ficar lúcido.
mas aquilo ali é um exopensene. Agora, quando é nosso, a nossa manifestação aí multimilenar, porque a gente não recicla, o temperamento é o último a ser burilado, eu acho a coisa fica mais complexa ainda do que a questão das consciências influenciando. E aí é que eu penso que, nesse sentido, talvez o serenário seja aí um mega laboratório para a gente poder... Porque ali você está sem influência. Eu me lembro que quando eu fiz, eu cheguei aqui, eu perguntei para o Valdo. Eu falei, Valdo, eu percebi isso, isso e isso. Aí ele falou assim, no serenário não tem consciência para ser assistida. Lá é você com os amparadores. Lá é a pessoa. E eu achei aquilo bem diferente, assim, eu falei, nossa, então o negócio é complicado, aquilo ali, então era só eu mesmo que estava pensando, entendeu? Não tinha consciência ali, tinha amparadores e eu. E aí foi ali que eu comecei a identificar, não, peraí, então aquela lá, aquela forma de pensar é minha, não tem consciência, não. E ali que eu fui mapeando uma forma de pensar e as influências nossas mesmas, da nossa holobiografia, da nossa paragenética, entendeu? Que eu acho mais complexa do que a própria consciência que está te influenciando. Porque é nossa, você não tem como encaminhar ela, é você mesmo, você vai ter que se encaminhar de alguma forma, vai ter que fazer a reciclagem. Isso é fundamental ter essa noção, essa clareza. E agora, o processo, qualquer que seja a inter-relação, você trouxe o seu ambiente de trabalho, né? Mas na autopesquisa conscienciológica, pelo paradigma consciencial, é interessante você esmiuçar, exaurir tudo sobre você. Porque você, quando vai se relacionar em qualquer campo profissional, não, em qualquer ambiente, você vai estar manifestando os seus traços. Então, se você não sabe quais são os seus traços, e aí é o básico, né? Trafores, trafares e trafais, mas não só isso, mas entender profundamente como é que você usa e expressa isso, né? Porque não basta ter a lista, não basta ter a lista, nós temos que avançar. Isso é o beabá, é o primário dentro dos cursos, né, da Conscienciologia. A gente já tem condições de estar já numa pós-graduação disso, para aprofundar. Por isso que eu dei o título de aprofundamento. Então, vamos aprofundar? Então, eu vou dar um exemplo bem simples, mas que, para mim, fez toda a significação. Eu descobri... Então, eu fiz um mapeamento de várias interações que eu tinha tido com diferentes pessoas e verifiquei o ponto em comum. E aí o ponto em comum era que eu tinha uma sensibilidade exagerada ao receber determinados feedbacks ou comentários ou críticas. Ou mesmo pontuações, ou intervenção do outro. E aquela, vamos dizer assim, essa hipersensibilidade, vamos colocar assim, me prejudicava, porque eu tomava tudo pelo lado pessoal, ficava amuada, chateada, magoada, levava aquilo para casa, remoía. Aí a pensenidade não era ortopensenidade, era putopensenidade, né? Neologismo. Não é? Neologismo. E aí eu ficava lá, sofrendo lá, eu comigo mesma, e o outro lá muito bem, obrigada, e levando a vida dele maravilhosamente bem. Então eu falei assim, isso tem coisa errada. Vou ter que estar virando esse jogo aí, não está bom. Eu tenho... E outra, a gente quando entra, né, no primeiro estágio, a gente quer mudar o outro, né? Não, mas o outro é que falou com aquela agressividade, ele usou aquela palavra, injusto, isso jamais, não poderia ter feito assim. Então aí o outro é sempre... Então fazer esse comentário para o outro, que foi o emissor da comunicação, congela isso, e isso é o 100% lá do outro. Concentra-se na sua autopesquisa e na sua recepção.
Então, é esse o olhar que eu queria trazer aqui da comunicação, do ponto de vista do receptor. Quando você está no momento de receber. Porque é aí que você tem autonomia para mexer. É aí que você tem o seu 100% de ação, de liberdade e de autonomia para alterar, reciclar, fazer toda a virada da sua vida ou do seu entendimento. Você propõe essa proposta sua, que eu achei uma sacação interessante, uma sacada assim, que é o busilis, esse ponto mais nevrálgico da comunicação, que a gente fica pensando que é na parte ativa, né, de falar, e você está falando, não, é na hora de é a sua reação na recepção, né? É ali que é onde parece a gente uma coisa meio passiva, mas é onde a gente mais erra, né? Isso, e que é onde a gente detém o campo de poder. O poder da consciência, a vontade da gente vai estar aí nessa hora, porque é você que vai mudar como você recebe. Isso você tem autonomia. Mas até que, eu queria te perguntar, como eu concordo totalmente, eu ia falar uma coisa parecida até com o que a Marlene falou, que era em questão da ortopensenidade. Como você não vai mudar isso de uma hora para outra? É uma construção. Mesmo assim, você já sabe que o problema é você, que você não vai mudar os outros, que a dificuldade é mudar você primeiro, né? Que os outros, essa pessoa só muda a partir dela mesma, né? Mas se a pessoa ainda tem uma ortopensenidade meio ainda gangorra, assim, oscilante, varia, né? Oscilante. Como que ela conseguiria usar? Porque assim, essa reação é muito rápida, tá? Por exemplo, falando do meu caso, não é muito fácil de mudar isso, mas se você acha que dá para usar a comunicação, o exercício mudando a forma de falar, de se comunicar, fazer ao contrário, fazer uma reciclagem a partir dessa ação de escrever ou de falar de uma forma que você já acha um pouquinho melhor do que a tua forma de pensar, das tuas reações, fazer essa reciclagem ao contrário, quer dizer, usar isso como instrumento de reciclagem. E sabe, um ponto de partida, uma dica, uma sugestão para todos nós é saber ouvir. Então, quando dá aquela vontade, você está na interação, o assunto começa a ficar quente, vai acalorando, você tem um ponto de vista diferente, você pensa diferente, ou você está com outro entendimento, continua ouvindo, não fala. Continua ouvindo. Continua ouvindo. Não abre a boca. Não diga. Não inicia o seu ponto de vista. Deixa o outro esgotar todo o pensamento dele, dizer como ele pensa, deixa ele concluir o raciocínio dele. O que nessa comunicação atual, contemporânea, cheia de estímulos, ela gera na gente muita impulsividade, uma ansiedade, uma pressa, né? Você quer se falar rapidamente, mas se você não tem habilidade nisso, vai sair algo torto, porque para você chegar nisso, você tem que ter um poder de síntese e de compreensão taque-psíquica muito boa, para você daí já dar o seu turno de fala ser já coerente e preciso, né? Sem nenhuma contaminação, sem nenhuma influência no que o outro está pensando. Então, eu me reeduquei dessa forma, por isso que eu estou dando essa dica. Então, Ana, ouve. O que é que ele está? É a escuta terapêutica, né? Dentro do processo conscienciométrico ou consciencioterapêutico. É necessário haver essa escuta. Não? Não está funcionando. Agora foi. Agora foi. Eu estava pensando no entendimento, né? Mas mesmo tendo entendimento, ainda tem muitas coisas intraconscienciais a serem trabalhadas, né? Deixa eu trazer um exemplo. Quando o outro está falando, eu tenho a compreensão que ele está falando questões dele, da forma que ele enxerga o mundo, mas ele está trazendo uma informação para você. Às vezes um feedback, uma crítica, ou uma fala que tem um padrão específico, ou mais amável, ou agressivo. Então, se está saindo daquele indivíduo, diz respeito a ele. Mas ele pode estar direcionando a você alguma fala, né, em relação à sua pessoa. Então, eu fico dentro de mim pensando assim, as reações que eu tenho também diz respeito a mim.
Então, desmembrar daí essa reação, porque dessa maneira parece que cada um está falando de si ali num processo, num diálogo mais intenso, ou não, né? Mas assim, cada um está falando do que pensa, do que reflete. Então, eu fico pensando as reações, além de instintuais, desmembrar elas tem muita informação. Daí, né, da reatividade, do incômodo, mas ontem eu estava conversando até com uma amiga minha, que uma reação, ela tem muita informação, ela é rápida, ela é segundos, mas se você desmembra, ela tem muito conteúdo. E isso eu acho assim, interessante, porque são um grupo de muitos pensamentos, né, intraconscienciais em segundos que saiu, entende? Entendo. Não sei se me fiz clara, assim. Não fez, ficou claro. E aí, seguindo e já continuando o meu exemplo pessoal, o que eu descobri? Por que eu me melindrava ou me magoava em algumas interações? Porque havia um ego egoísta dentro de mim que queria sobrepor. Então, aí há um problema de ego, a gente vai ter que entender que ego que está ali se manifestando. Porque a gente é um conjunto de egos, né? Não sei se vocês concordam com isso. E a gente vai matando egos. Por exemplo, esse ano, esse primeiro semestre na minha vida foi muito significativo. E culminou lá no experimento do Serenário, que eu tenho plena consciência que eu fiz um egocídio. Um ego infantil, um ego de temperamento artístico, que aí eu tenho que... é a minha holobiografia, né? Eu venho do mundo das letras, da literatura, né? Então, esse ego, ele já está, no momento, já me atrapalhando no processo para eu pensionizar com maior qualidade e maturidade e mais potência. Na TARES, aí já pensando na comunicação para fazer TARES, né? Como você estruturou essa reflexão para matar o ego, né? Como é que você fez isso? Porque assim, a gente entende a ideia, mas como é que você esmiuçou isso para não reverberar esse incômodo interno com o que vem de fora, com o que o outro pensa ao teu respeito, mesmo sabendo que aquilo diz respeito ao outro? Como que você estruturou isso para que, né, não afetasse mais, não trouxesse né, uma desestabilização, um incômodo? Como fez isso? Tudo passa pela compreensão. Então, aí, para eu chegar na compreensão do processo, eu registrava. Então, via insights na TENEPS, eu tenho o diário da TENEPS, registrava. Eu pegava algum fato, eu aplicava a técnica do autovivenciograma, que é uma técnica que a gente tem lá na Aracê, que a gente até expôs e aplicou aqui na Semana Paracientífica, né? na quinta-feira à noite. Então, eu aplico essa técnica para eu entender profundamente o que é que aconteceu ali. Passa tudo pela cognição. Então, se eu fico sincera comigo mesma e sei nomear a emoção que está ali embutida naquele momento, naquele acontecimento, naquela interação, e isso é de muita relevância. Porque tem gente que nem consegue nomear, né? Tem a alexitimia, né? Que não sabe nem nomear a emoção que está sentindo. Então, essa pessoa ainda está no pré-primário, né? Ela precisa... Quem sabe aí com ajuda terapêutica, né, consegue daí se desreprimir e aí conseguir fazer a identificação da emoção que está ali embutida. Que isso é vital para entender o pensene. Porque se o pensene é pensamento e emoção e energia tudo junto e grudado, tudo junto ao mesmo tempo, então se você tem uma ideia, está embutido alguma emoção ali. Você sabe qual é? Um bom exercício é isso. Você ter uma ideia, um pensamento de algo e tentar descobrir qual a emoção para você que está embutida ali. Então, isso é autopesquisa, daí. É registrar, é escrever. E, dependendo de como cada um passa o seu processo de autoenfrentamento, pode haver muita choradeira.
esse semestre foi assim de muita choradeira para mim, porque eu ainda carrego um temperamento de dramaticidade. Então é um drama, às vezes. Então eu queria também diminuir isso. Acho que é o sangue espanhol, meus egos, né, espanhóis que eu já tive. Então, que eu tenho uma... meu processo com a Espanha é muito intenso, e com a França também. Então, tanto que quando eu viajei para a Espanha, eu não me sentia na Europa, me sentia em casa. Eu falei assim, mas que estranho isso, né? Estou em casa, né? E aí, então, você vai pegando um monte de detalhes, né? Da sua autopesquisa, que você vai compondo todo o seu próprio cenário. Então, você pode lançar mão de recursos da seriexologia, né? Da autopesquisologia, no sentido clássico que a gente usa, e no comportamento, né? Na conviviologia. Porque essas nossas reações, eu concordo que é ótimo didaticamente esmiuçar e detalhar isso, como é a reação que ficou expressa para o outro, isso é um dado, e a própria reação que ocorre dentro de você, que pode ter uma sutileza de diferença que não é exatamente a que foi manifesta. Gente, isso é altamente complexo, né? Não parece que é falar de assunto assim, doido, né? Não, mas tem uma lógica, porque se você quer aprofundar a sua autopesquisa, a gente tem que chegar nesse nível de detalhamento. E a gente pode criar um método disso, né? Eu tive uma pequena sugestão, né, que hoje a gente até pode aprimorar, né, o método de autoanálise das emoções, que está na primeira seção do livro, é uma forma possível de você identificar o 100 daquele pensene que está ali. Agora sim, que bacana. Mas esse é o esforço, porque isso tem me ajudado muito a fazer isso. Então, e outra, com essa de entender que muitas coisas que eu vivencio no mundo, né, e isso é cosmos, é multidimensionalidade, e é com sim que me provoca determinada reação, aí eu observo o meu comportamento, né? Eu congelo aquela imagem e fico observando. Olha, eu reagi dessa forma. Então, o que é que foi bom, o que não foi, o que está adequado, o que não está, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser eliminado terminantemente. Não, Ana, não dá para repetir isso, que foi demais. Então, aí, com isso, você vai aprimorando. Na próxima interação, você já começa a corrigir. Você pode não dar conta de ouvir a pessoa até o fim, né? Porque às vezes dá um pouco de encheção de saco, né? Tem o circumpensene, né? A pessoa fica lá no giro e é terrível. Como é que você vai daí atravessar e cortar aquilo? Às vezes dá, às vezes eu consigo, mas... Ana, ainda não ficou claro, né? A gente fala desse conceito do egocídio. Você consegue explicitar um pouco mais como que você fez isso? Porque você trouxe o registro, observar o pensene, né? Todo o conjunto de pensamento, sentimento e energia. E daí, nesse processo que você afirmou do egocídio em duas questões específicas que você trouxe, como seria isso na prática? Como é que você vivenciou isso? É a amenização das emoções? Foi a mudança pensênica? Você consegue explicitar um pouco mais para poder entender? Tá. Eu acho que foram as duas coisas juntas. Porque à medida que eu tive consciência daquele ego e soube descrever qual era ele, então aí eu mudei pensenicamente. Falou o artista e nesse sentido? Isso, também. Mas eu acho que era mais o ego infantil e imaturo. Então, aí eu vou adentrando então aos poucos para ajudar lá a descrever.
eu sou a 7ª filha na minha família. Então, como alguns acham que ser o caçula é vantagem, na minha não foi. Eu, assim, tenho a para-percepção de que meus pais já estavam cansados de terem filhos. E aí chego eu lá, mais uma, né, para dar atenção, carinho e tudo mais. Então isso eu não recebi, talvez, para mim, na minha concepção, não recebi a mesma dose de atenção e carinho que os meus irmãos mais velhos receberam. Então esse foi o nó assim, meu na infância e que foi carregado até a adultidade. Então, há esperança. Eu, né, nos 50, consegui desbaratar isso. Que bom, né? Então, eu entendi profundamente as condições que eles estavam, né, do meu pai, da minha mãe, o contexto familiar, todas as crises lá daquele momento, né, evolutivo lá da família, etc. Então eu consegui compreender tudo isso, porque passa tudo pela cognição. Então, e aí eu fui mudando. Tenho uma gratidão imensa pelos meus pais, por eles terem me dado essa oportunidade de ressomar. Então, o sentimento de gratidão auxiliou a compreender também o porquê que, eventualmente, eles não ficaram displicentes, mas não deram, assim, nas minhas necessidades pessoais. Para eles podem ter dado o melhor, o máximo. Entende como é importante a gente ver os pontos de vista? Né? Como eu recepcionava aquela dosagem de atenção e carinho. Cai no que eu estou querendo trabalhar, que é a recepção. Como é que eu recebia isso? Porque para eles, né, os meus pais, eles poderiam estar achando que estavam o máximo de possibilidades. Eu gostei, primeiramente, meus parabéns pelo verbete e pela explanação. Agora eu pude entender, pelo que você falou aí, que eu faço parte da família de 10, e eu sou o 9º, então eu pude me espelhar no que você falou, e das dificuldades que realmente, é mais um filho que chegou, tipo assim, há um certo nível de cansaço. Né? E de automatismo, de automatismo. Né? Vai fazendo meio que automático. E que isso, fundamentalmente, vai implicar no resto da vida da pessoa, se a pessoa não entender isso. No meu caso, eu tinha essa dificuldade de entender e de receber. Eu estava me espelhando no que você falava e do quão é importante essa pontuação que você fez. Antigamente, a quantidade de filhos era maior. Os pais tinham mais. Hoje não, hoje caiu isso. Mas quem é oriundo de uma característica que tem essa formação, essa quantidade de... Nem sempre os filhos... Não é que não os pais estão no automatismo, como você falou. Mas, para mim, eu sou o único. Né? Eu queria toda a minha atenção. Perfeito. E eu percebo isso na diferença, fazendo toda uma analogia com os irmãos mais velhos, o quanto eles são diferentes da minha. Né? Então, para mim, valeu. O dia, a essência da vida. Uma descoberta. Pude me entender melhor agora, pelo teu... Ver como os exemplos elucidam, né? Isso, exatamente. E esse ego, ele é um ego infantil. Isso. E ele é egóico, né? Porque a gente se sente o centro do mundo, né? A gente não quer ser o 9º, nem o 7º, né, filho. A gente quer ser o primeiro e único, isso. Né? E esse mesmo, olha bem, com quem a minha dupla também tem essa. Ela é a última de 8. Então, unimos os dois, eu sou o 9º da minha. A afinidade talvez seja por esse campo aí de... E olha a intensidade que isso traz, né? Daí tu potencializa no dia a dia, no constante. Então, eu me vendo
já vejo como é que é, ao redor como se isso se procede e o quanto isso é importante ressignificar. Né? Essa ressignificação traz um monte de coisas boas em consequência. Você para com a competitividade. Você não vai mais ficar competindo com seus Eu irmãos. era muito competitivo. Ela também é. Disso. No conjunto. Aí você começa a ver cada um como consciência singular. Cada um tem os seus talentos, as suas habilidades, as suas coisas já desenvolvidas e coisas para você aprender com eles e você poder ajudá-los também. É nesse sentido que eu falo de egocídio. Então, esse ego ele não vai mais aparecer em mim, porque eu compreendi profundamente que não se trata mais disso, né? Não é isso. E achei muito interessante, né, esmiuçar um pouco. Agora que você explicitou o seu processo, eu fiquei pensando que a comunicação evolutiva ela passa primeiro pelo aprofundamento da intraconsciencialidade. Quando você foi falando, chegou na necessidade. Então, dependendo do nível de necessidade que a gente tem e vai atendendo, e ter compreensão dessas necessidades, quais são? De níveis mais básicos, né? Sei lá, cuidado com sono, alimentação, coisas básicas, mas mais profundas das relações afetivas. Aí, quando você trouxe isso, ficou muito claro, e eu estou lendo algumas coisas, né? Deve conhecer aquele livro da comunicação não violenta, né? Claro, do Marshall, sim, sim. Mas eu já tive essa compreensão antes de atender as necessidades, e com isso, você entendendo, esmiuçando o que é que você precisa, né? E o livro agora está me complementando essa compreensão. Você não vai reivindicar tanto do outro. Isso. Uhum. E daí dá para entender mais qual é a necessidade do outro também. Né? Aí, quando você trouxe egocídio, eu fiquei tentando como é isso na prática. Mas é assim, é um complexo, né? De você entender quais são as suas necessidades daqueles indivíduos naquele momento, para poder aquilo ficar mais harmônico na comunicação. Pelo menos ficou claro. Tem lógica que eu estou falando? Tem. E essa questão da reivindicação que você trouxe é bem isso. E no pacote desse egocídio, então eu parei de ser cobradora. Para de cobrar o outro. Entenda o outro, qual é o momento do outro. Ele está em condições de fazer ou de realizar aquilo que você desejaria que ele realizasse? Porque às vezes você convive com alguém, ou mesmo dentro do voluntariado, você tem uma expectativa em relação ao outro, e aí você fica nessa cobrança, né? Porque você está pensando sobre o seu ponto de vista e não o do outro. Esse jogo de você estar raciocinando, pensionizando no seu ponto de vista e no do outro, é além do processo empático. Porque o processo empático ele é aquele rapport energético que ocorre para dar aquele acoplamento na interação, no diálogo, e aí a coisa flui. Isso é ótimo. E você pode promover a assistência, a interassistência, ok. Mas, no sentido amplo, evolutivo, de você auxiliar a pessoa no processo dela de evolução, dela se melhorar e crescer, aí é importante você fazer mesmo essa mudança de ponto de vista, de posicionamento. Mas espera lá, esquece o meu posicionamento, como eu penso ou sinto isso. Vamos ver como é que é. Pelos sinais que a pessoa me dá, do comportamento dela, eu vou tentar raciocinar como ela. Isso é importante. Por isso que o saber ouvir ajuda, porque aí você vai ouvindo isso, vai aumentando, ampliando e vai somando essa compreensão e de repente você consegue eventualmente estar na posição da pessoa. E aí você entende profundamente ela. E aí que você volta de novo para você atuar e aí fazer a interação e a fala comunicativa sua para auxiliar ele a ter uma eureka, uma autodescoberta sobre ele mesmo. Ana, um ponto que você trouxe aqui que eu achei bastante interessante foi da estilística comunicacional. Até fazendo um rapport com o verbete que você apresentou essa semana, né, da estilística assistencial, eu achei bem interessante.
E assim, esse modus operandi comunicativo, estou estudando isso, então eu queria saber assim, como é que foi para você na questão da reeducação, quando você percebe que você está com, vamos dizer, aquém do que você poderia estar se manifestando dentro das suas possibilidades, qual que foi para você assim o ponto de partida dessa viragem, da mudança? Assim? Então, para a pessoa começar, porque a gente vê que bastante gente começa a se autoanalisar e vê que não está funcionando. Olha, né, o meu modo de se comunicar não está sendo tão evolutivo, vamos dizer assim. Então, para você, como é que foi aí? Onde é que começou? Qual é que foi seu ponto de partida? O meu ponto de partida foi a saída do fechadismo consciencial. Então, tanto que no começo aqui desse livro, eu trato do autismo consciencial. Então, eu, há uns 20 anos atrás, eu era muito fechada. Tinha pouquíssimos amigos, poucas interações. E aí, aquilo me incomodava, me entristecia muito, porque eu queria muito estar no meio de grupos, ter amigos, ter, né, toda aquela alegria, aquele entusiasmo da sinergia, né, das interações, assim. Isso eu sentia muita falta. Então, eu falei assim, eu quero isso, mas então eu vou ter que ver onde eu tenho que mudar para alcançar isso. Então, aí isso foi o meu ponto de partida, o meu próprio jeitão de ser, de ficar, né, dentro de uma concha, muito segura, protegida, confortável, mas aquilo foi, né, me saturando. Então, eu tenho que sair disso, porque se eu estava já sentindo outras necessidades, eu tinha que ir em busca disso. Então, esse foi o primeiro ponto. Aí, é que nem quando o pintinho nasce, né? Ele nasce, sai da casca do ovo e aí ele fica meio desengonçado, não sabe nem andar, não sabe, né? Não sabe nem comer, enfim. Então, eu era assim nas minhas inter-relações, aí era meio complicado, porque nem sempre eu, né, acertava, vamos dizer assim, ou dentro de um processo convencional, de regras, de etiqueta, de sociabilidade e tudo mais, né? Então, eu falei assim, não, agora eu tenho que aprender outra coisa. Como é que eu faço, né, essas interações? Tá, então vamos aprender. E aí eu fazia por imitação. Mas essa fase por imitação é que nem a criança. Você fala, às vezes, por imitação. Então tá. Mas daí eu não era eu mesma, não era autêntica. Eu estava reproduzindo e falando coisas que não eram de fato o que eu pensava, ou pensionizava, ou que sentia. Então aí outra fase. Então eu tenho que agora aprender a ser mais eu, apresentar-me como sou e ter a coragem de fazer isso. Porque muitas das complicações das nossas interações e comunicações está em que a gente não tem a coragem de ser aquilo que a gente é. Com as nossas limitações, né? Com as nossas forças e fraquezas, vamos colocar assim, né? Com pontos bons, fortes e pontos a melhorar e a desenvolver. Então, se a gente se assume, aí vem a autoassunção. A gente tem que se assumir quem a gente é neste momento aqui agora já evolutivo, porque a gente não vai ser sempre isso. Então, a gente é resultado de um acúmulo de um monte de vidas aí, de egos e de existências. Então, a gente é resultado. Entender profundamente essa nossa atual holobiografia. Examinar isso de modo o mais amplo possível. Cosmovisão. Tenta aumentar ao máximo a própria autocosmovisão. E aí, a partir daí, você estabelecer as ações, o seu plano de ação, como que você vai sair da condição que é mais patológica ou imatura, para daí você se desenvolvendo. Tem que ter inteligência evolutiva aí, porque não é tudo ao mesmo tempo que você vai mudando, não. Você tem que planejar isso. Não, primeiro eu vou começar aqui, porque aqui eu dou conta. Então aí você vai crescendo, né? Ana, alô,
É que ela também tinha um complemento disso? Isso. Eu já te passo aí. É que quando você vai passando de um ponto para outro, você vai se preparando para a próxima etapa, que é mais madura, mais assim, de uma forma mais lúcida. Então é super importante saber da sua experiência, né, vivência dessas etapas, porque às vezes a tendência é querer chegar lá queimando etapas, e aí fica naquela coisa de sem coerência, sem ser você quem você é mesmo, né, e fica queimando esse processo. É muito importante o que você trouxe dessas etapas, porque elas vão preparando você para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Tem que ter paciência, né, para poder estar passando por todas essas etapas. Não queimar a etapa, chegar lá, tem que não dar certo período, depois não dá mais certo, e você tem que retornar, e o trabalho parece dobrado, né, mais difícil, mais complicado. Não sei, o que você acha? Não, sim, perfeito. E para ter essa condição, é importante a gente estar cotidianamente, e nos momentos mais críticos da nossa existência, é a gente ter posicionamento multidimensional. Por quê? Porque aí entra a nossa parte aqui de estudo, que é a multidimensionalidade. Vão ter consciex, amigas nossas do passado, que elas não querem fazer esse movimento de reciclagem, querem que você permaneça naquela condição, porque é assim que elas querem continuar. Então aí você tem que ter um posicionamento, falar claramente, às vezes verbalizar, porque você sente a presença delas, a influência delas, e aí você se posiciona e fala, não, eu quero mudar. A minha opção é a opção pela assistência. Eu tive que fazer várias, acho que pelo menos 2 grandes situações em que eu tive esse posicionamento multidimensional. E era em grupo, em posição assim que vai dar direcionamento, né, evolutivo para mim, para o grupo, né, direcionamento dos trabalhos, tudo. E eu percebi o nível do assédio ali, entendi a lógica do assédio, que era uma lógica, claro, anticosmoética e antiassistencial, mas uma lógica de eu estou certo e vou ficar aqui nesse ponto. Sabe aquele radicalismo assim de não arredar pé? E aí, como é que você lida com um radicalismo desse quando é extrafísico? Aí você tem que bancar. Não, eu estou do lado dos amparadores, eu estou do lado da assistência. Eu quero o melhor. Eu quero ajudar o outro. Eu não quero ficar nessa situação. E aí esse posicionamento você já desmancha todo aquele cenário extrafísico que te perturba e que pesa. Isso é muito sério, né, Ana? É muito sério. E isso faz parte da autoconscientização multidimensional. E isso está bem no eixo ali do miolo da comunicação. Como é que você se comunica com essas consciências? E também, você se deixa convencer por elas? Você se deixa dominar? Elas te argumentam e você aceita sem crítica nenhuma? Qual é o teu pensamento sobre o que está rolando? E, Ana, essa questão que você traz assim, de se posicionar, eu penso que é uma fase que você já está assumindo a sua autoliderança, né, evolutiva. Que aí você já assume as suas questões, porque você está se conhecendo dentro desse processo todo. E aí você assume um posicionamento e diz, não, eu preciso disso, eu vou assumir isso, vou arcar com as consequências, porque eu sei que isso é certo. E, a partir daí, você consegue ser mais coerente, mais autêntica, ser mais você mesmo. A coisa fica muito mais para pacificar, porque você já assume esse potencial todo que você tem, de uma forma, né, assistencial, e você dá exemplo, você é exemplo para a Consciência e Consciex. Então, eu acho que essa questão aí é muito séria, porque aí você já está assumindo a sua autoliderança evolutiva. Que para mim é o pulo do gato aí para outras etapas. Autoliderança, perfeito. E outra, quando você tem esse posicionamento e fica claro para você, nosso nível de amparabilidade aumenta, que é uma beleza. E de compreensão do outro também. E de compreensão do outro também.
Por isso que daí a tua comunicação receptiva, ela dá um up, ela muda de patamar. Aí você já compreende as imaturidades do outro, você já não vai se estressar por causa disso, porque você compreende qual é o estágio que a pessoa se encontra, o ponto até onde ela compreende sobre ela mesma, porque às vezes é uma autoignorância, ela não se conhece. E aí o que eu faço? Às vezes eu dou sempre perguntas, interrogação, ponho a pessoa para refletir. Porque não adianta falar diretamente, você precisa mudar isso. Eventualmente pode até surgir uma fala assim, mas quando a pessoa está muito crua ainda, é botar ela para refletir. Você já pensou que aquela reação que você teve assim, quando aconteceu aquilo, você poderia ter feito dessa forma? Por que você não fez dessa forma? Põe ela para pensar. Aí ela que leva lá o problema para ela e vê, né, o que pode ser feito. Porque tudo vai na intenção da gente. Se a gente está com a intenção assistencial de querer ajudar o outro a evoluir também. Por quê? Porque se você ajuda o outro, a gente só tem vantagem nisso, né? A gente é que é bobo e que demora para entender isso, né? Só tem vantagem. O outro evoluindo, ele mais evoluído do seu lado, olha que beleza, ele vai te alavancar mais ainda, vai ficar com a mesma postura em relação a você. Então, essa compreensão da convivialidade, das inter-relações, e aí falando um pouco também dessa questão lá no início, quando a Isabel trouxe dos grupos, né? No nosso caso, aqui dentro da CCCI, nós somos um grupo evolutivo que estamos trabalhando junto com uma meta comum, que é o estudo da Conscienciologia, da difusão e divulgação dessa neociência e somos agentes reurbanizadores. Viemos com sinapses, né, de curso intermissivo para a gente ajudar a melhorar o nível do planeta. Planeta hospital para planeta escola. Se nós estamos nessa trajetória, a nossa postura, né, é ideal que esteja consonante com isto, né? Convergente com isto. Senão aí a gente vai estar não utilizando todo o conhecimento que a gente recebeu no curso intermissivo para fazer aqui agora já. E instrumento para fazer isso é a comunicação. A pessoa pode estar dentro do paradireito, pode estar dentro da conscienciometria, pode estar dentro da medicina, da saúde, não interessa, mas ela vai precisar da comunicação. Então aí aprimorar isso para diminuir ruídos, fazer a coisa personalizada, porque às vezes com cada um é de um jeito que você vai interagir. Por quê? Porque cada um tem um jeito de receber as coisas. Porque pela própria maneira que eu fui autopesquisar, de eu recepcionar e receber as coisas, aí o que começou a aparecer para mim nesses últimos meses aí? Pessoas iguais a mim. Aí sabe quando você vê o espelho? A pessoa naquela condição, olha só, eu era assim, né? Puxa vida. Então aí você dá a dica, né? Você chega perto, você acolhe, conversa, começa a jogar ali algumas ideias para a pessoa ir crescendo e destrinchando a coisa. Porque no fundo é isso, as afinizações pensênicas, elas ocorrem naturalmente, né? Conforme é o seu histórico, a sua holobiografia, você vai ter aí acessos a bolsões extrafísicos, né? Que aí a gente... Por isso a autopesquisa em dia e bem detalhada. Porque a gente vai acessar no dia, às vezes, uns 5, 6 bolsões, né? E aí, como é que você faz cuidar disso, né? E se você não está resolvido com você, nossa, aí vai dar angu de caroço, né? Então... Agora? Desculpa, é o seguinte,
a gente vê assim, se você, por exemplo, procurar na internet, você acha assim centenas de cursos de oratória, mas você não entende curso de escutatória. Então, pela sua colocação aí, eu queria assim perguntar a você assim, que você poderia até, né, na sua fala, quer dizer, uma escutatória evolutiva, né, assistencial e cosmoética, né? Então você podia botar, né, saber ouvir. Daí o que você diz a respeito? Que me remeteu a esse pensamento que eu acho que a gente não percebe isso, né, no dia a dia. Eu acho isso importante. Sim, claro. Isso daí já foi pensado, né? Eu já trabalhei com essa temática aí, quer dizer, não esgota-se, né? Mas tem aqui o capítulo Saber Ouvir, que ele está na página 144. Depois eu te convido, então, a dar uma espiadinha nele, porque aqui está uma síntese, né, desse processo aí. Porque o professor Valdo, ele contribuiu muito com a gente e trouxe pelo menos 20 modos, né, de ouvir. De que livro que é esse? Bom, porque muita gente vai assistir. Muito bem. Então, ali eu faço a listagem, né, desses 20 modos, e que é trazido como técnica da interlocução, e aí dá para explorar bem isso, só com esses 20 aqui. Né? Eu vou ler alguns aqui. Ó. Não ouvir o outro pensando em assuntos diferentes fora da pauta. Ou seja, você tem que estar presente, de fato, ouvindo o que é que a pessoa está falando e você não introduzir um outro, responder coisa que não tem a ver com o que ele está falando e nem ficar pensionizando outra coisa, mas se concentrar no que está sendo dito. Né? E aí vem da alienação. Não ouvir e nem inventar só o não expresso pelo outro. Ou seja, você não acrescenta nada do que o outro está falando por sua interpretação e opinião pessoal. Não. É ir estritamente no que a pessoa está falando. Isso daí é uma dificuldade imensa, né, de todos nós ainda. Você começa já a aumentar o negócio e pensar como você pensa e não como o que a pessoa pensa, e aí você tem que trabalhar em cima do que você está ouvindo, né? Senão aí é uma ilação, você já está indo para outra esfera. Na concordância, não transformar o dito pelo outro em objeto de concordância. Esse recurso é a argumentação primária ou falha passiva. Ou seja, se você quer ficar bem na fita, não contradizer, não ficar mal com a pessoa, você fica só concordando com ela. Não, é isso mesmo, você está certo, é isso aí. E no fundo, lá dentro de você, não é isso, você está discordando, às vezes frontalmente, você só quer ficar bonito, né, na fita, diante da pessoa. Então é uma concordância que você está passivo, você não está ativo no sentido de mostrar de fato quem você é e o seu posicionamento. Você tem medo de se posicionar. Então você concorda ou por questão social, para não incomodar, para não ficar mal, não estressar o ambiente. Tudo tem que ser avaliado. Há casos em que é melhor realmente você contemporaneizar, né? Deixar por isso mesmo, né? Isso. Isso é uma paradiplomacia. É mais assistencial. Então, isso tudo você tem que estar ativo, lúcido, pensando e avaliando qual é o melhor jeito de que você vai se comportar ali. Né? Então, Qual capítulo? Chama-se Saber Ouvir, Comunicação Auditiva. Poderia ser, eu falo da escutatória, né? É que foi uma expressão criada pelo Rubens Alves, né? Que
foi a pessoa que trouxe essa palavra. Ah, então. Ah, sim, claro, é verdade, teve. É porque saber ouvir, logicamente, como você falou, concordando ou não, às vezes você tem que dar uma pequena pitágola, uma resposta na hora. E também tem uma coisa que as pessoas não concordam, que é o seguinte, né? Que, às vezes, uma mentira cosmoética, naquele momento que a pessoa não está preparada para ouvir a verdade, ela é mais válida. Quer dizer, porque o que é a verdade e a mentira numa colocação? Quer dizer, é de acordo com o contexto. Né? Então, poxa, a pessoa, uma vez eu fiz um negócio, você mentiu. Eu falei, não, eu não menti. Naquele momento, eu usei uma mentira cosmoética, porque se eu falo a verdade, a pessoa desmonta. Né? Isso é Mas a gente pode também ler essa situação como omissão superavitária. Você não passar uma informação completa, porque a pessoa não está preparada, às vezes, para ouvir aquilo. Cada caso é um caso. Então, e você pode avaliar também, não é o caso de fazer a mentira cosmoética, é o caso de você fazer uma afirmação reflexiva. Porque eu não gosto de dar as coisas muito assim de mão beijada, não. Se eu posso, eu deixo a pessoa com caraminhola na cabeça. Porque senão ela vai ficar numa autoconvicção e ela vai tomar como uma verdade aquilo e vai achar que ela é aquilo e vai ficar sempre aquilo e não muda. Ou nunca avança no processo dela, pessoal. O princípio da descrença. Isso, Aí você pode jogar, mas será que você é mesmo, assim, uma pessoa educada mesmo? Mas e aquela situação assim que eu me lembro, que eu vi você fazer assim, assim, assim? Lá você foi educada? O que você acha? Se você tiver elementos, você conhece a pessoa em outras situações, você pega ela no pulo do gato, né? Então, você afirma isso. Mas lembra aquele dia que aconteceu assim? Você acha que lá naquela situação você se comportou mesmo assim? Como é que foi? Você era você mesmo ou era alguma consciência se manifestando através de você? Mas, de qualquer forma, a gente não tem por onde escapar. Mesmo que seja a consciência que se manifestou através de você, é você que deixou e teve uma afinização, um rapport, um ligue, uma liga. Então, não tem por onde você tem a ver sim com aquilo e vai estudar isso e vai tentar mudar. Não tem por onde. Tem por onde. Uma coisa que eu achei interessante, duas coisas agora, que a forma como você fala, né? Porque, por exemplo, você agora deu um exemplo de como você pode falar isso para uma pessoa rindo, com bom humor e tal, e a pessoa talvez, óbvio que ela tem que estar predisposta, ou talvez até estar num ambiente que ela pediu opinião, né? Ou ela está, você não vai sair empurrando aquilo por goela abaixo, assim, fazer uma heterocrítica que a pessoa não está ali para isso, nem pediu, depende. Essa singularidade, essa especificidade de cada situação, quer dizer, além de você ter uma intenção de fazer uma comunicação assistencial, saber ouvir, saber falar e tal, além disso, ainda tem o que você falou, né? Depende do caso, depende do momento. E por mais que você tenha boa intenção, você precisa se qualificar. Com certeza. Para isso, porque são situações milhares de probabilidades, assim, de possibilidades, situações totalmente singulares, né? Em que às vezes não basta você ter informação, você tem que saber como abordar, né? Como abordar, como lidar com todo esse cenário, esse contexto, esses elementos todos. Por isso que a boa comunicação ela é complexa. Porque você vai ter que estar lúcido, com discernimento em relação a tudo aquilo, a esse ferramental, e sempre considerando a multidimensionalidade, a participação das consciências. Porque eu ainda encontro dificuldade quando eu percebo que a pessoa está 80% acoplada, e aí há uma consciência que é daquela
osso duro de roer, né? Aquela bem turrona, aquela teimosa, aquela imperiosa, que domina mesmo, tem força energética, e que a Consim se deixa dominar, ela fica muito passiva e aí ela fica dominada. E o processo da intervenção assistencial é em cima da consciência. E como fazer isso sem detonar com a Consim? Poxa vida, isso daí é a luva de pelica, né? Como é que você faz um tapa e aí que não doa na Consim, mas que a consciência seja, né, esclarecida. Você me lembra assim, mas muitas vezes assim, a gente ficava observando às vezes o comportamento do professor Valdo como assim, como uma referência. Você via que às vezes, nem sempre, né, ele podia errar às vezes, mas tinha vezes que a pessoa perguntava uma coisa, ele respondia, ele ouvia e respondia outra, que parecia que era o foco de uma situação, ele identificava uma situação assim, talvez, né, por hipótese, e ia num foco que não era exatamente nem do que a pessoa estava falando, mas do que ela estava precisando ouvir, ou talvez a consciência estivesse precisando ouvir, e funcionava, às vezes. Você fala, pô, o que o cara está fazendo? Ele está falando outra coisa. E depois você viu o resultado, né? E você fala, além dele ter tido a percepção da necessidade, a parapercepção da consciência, a intenção de ajudar, ele teve que ter o modus faciendi, né? O que fazer? Como resolver uma situação dessa? Isso aí demanda é complexo, né? É complexo, e aí nos pede o desenvolvimento do nosso parapsiquismo. A gente conseguir ter mesmo essa parapercepção mais ampliada, amplificar clarividência é bom, clareaudiência, né, melhor ainda. O processo de acoplamentos, né, de leitura parapsíquica, de tradução, né, parapsíquica, porque senão a gente não atinge o ponto que tem que atingir, né? A gente fica limitado por nossas próprias limitações de ferramentas. Tem alguém na frente? Não repara. Tem o Eucárdio. Eu já estava querendo entrar antes, mas tudo que se falou aqui foi na questão das inter-relações conscienciais. Mas eu queria que você ampliasse o item problema. Aqui, quando há conflitos com base em confrontos de holobiografias. Isso aí seria mesmo, holobiografias seriam mesmo que consciências? Ou é um conjunto de consciências? Esse confronto que você posso explicar. O problema. Ou está dentro de tudo que foi discutido até pouco, né? Eu penso que sim, já abordamos alguns aspectos. Mas essa frase me veio dentro do serenário. Porque qual que é o meu momento atual? É eu querer ampliar a minha capacidade assistencial, meus modos de assistir. A estilística assistencial foi o verbete aqui que eu trouxe, que é meio autoprescritivo, né? Para eu aprender, né? Eu tenho que aprender para diversificar os meus modos de assistir. Aí tem situações, Eucárdio, em que a gente se depara com pessoas que a gente vê que ela é completamente diferente da gente. Ela tem uma cultura diferente, um pensamento diferente, um jeito de ver a vida diferente, um posicionamento político diferente, ideológico, cultural, tudo. E aí a holobiografia é isso. Então você, na verdade, quando se relaciona com alguém, a gente está se relacionando com uma holobiografia do outro, né? A nossa holobiografia e a holobiografia do outro. Então é nisso. E os confrontos, eles se dão nesse campo. Que aí, às vezes, os choques, os conflitos, os embates, as discussões, os arranca-rabos, tudo isso é porque são vivências e histórias diferentes. E está se dando principalmente, ultimamente, na questão política, né? No radicalismo das opiniões de cada um. Isso, exato. E como a pessoa expressa, então, esse seu posicionamento
por exemplo, político-ideológico, como que ela fala sobre isso. Nós já estamos com o tempo 10h40, pelo visto não vai ser dessa vez que a gente vai poder falar desses outros campos ali, né? Que eu tinha também, é muita coisa, né? Que também estou pesquisando sobre isso, análise da grafopensenidade, que é um outro verbete meu, e que aí eu até pensei em criar também um outro livro com essa abordagem. Porque aí a gente consegue analisar a grafopensenidade por meio desse campo autopesquisístico, do campo interassistencial e do campo parapolítico, né? Porque o quanto a gente ainda tem de muita dificuldade nisso, né? Aí vai parar tudo lá no paradireito, né? Nos tribunais, porque aí não houve consenso, não houve entendimento, então aí todo mundo vai ter que ir lá tentar ver se um terceiro, que seria aí as leis, né, o conjunto de leis e os juízes para definir. Você vê que geralmente isso é uma mimese, não vou nem dizer auto-mimese, é uma mimese grupal. Essas que a gente tem a oportunidade de não resolver, mas recompor, ajudar a melhorar a comunicação entre ideologias. São pessoas, como você falou, têm holobiografias e trajetórias ideológicas construídas de forma diferente. E sempre tem uma forma de conciliar o debate, né? E a gente tem que aprender isso, né? Uma coisa que eu tenho... Senão a gente vai carregar para a próxima, sempre vai adiar para a próxima. É uma repetição. E nesse processo de escuta que a gente estava falando, quando a pessoa é muito diferente de mim, vem de uma história muito diferente de mim, eu procuro buscar que seja 1% comum. E aí eu me agarro ali, porque aí há convergência. Então é ali que eu vou conseguir ter o rapport com ela. E sempre tem ela. muito mais de 1%, né? Sim. Principalmente dentro. Isso, pois é. Então eu deixo como dica de estratégia. Tem posicionamentos muito diferentes, opostos, antagônicos e conflituosos. Tenta examinar o que é que tem de comum e que é convergente. Trabalhe em cima do que é convergente. Porque aí você vai ter, possivelmente, você elimina, você tira a pessoa do inimigo, ele não é mais teu inimigo, para ao menos um campo neutro. Ele pode não virar teu amigo, né, de uma hora para outra, mas pelo menos você coloca a relação num campo neutro, onde se você tiver alguma necessidade, ele vai estar, no mínimo, pode não te apoiar, mas pelo menos ele não te detona, né, ele não te Sabe uma prejudica. técnica legal? Às vezes o que você falou do neutro, né? Você fala, esse cara tem uma ideologia totalmente diferente, mas ele está com boa intenção. Ele pensa diferente de mim, mas ele tem a intenção do melhor para as pessoas. Eu também tenho, só que eu acho que é de outra forma. Mas ele também tem boa intenção, ele só pensa diferente, né? E esse pensar diferente, aí como nós estudamos aqui a cosmoética, é bom aí avaliar. Qual é esse pensar diferente dele, está em qual nível cosmoético? Porque aí você mesmo, segundo o seu CPC, e aí é bom a gente ter um CPC, né, já elaborado, segundo aí o seu próprio CPC, o quanto aquilo fere ou agride o meu CPC. Porque, às vezes, é muito crítico o que ele apoia, o que ele vai lá defender. Então, aí a gente tem que ter o nosso posicionamento, que daí, senão a gente não vai ser autêntico nunca, né? Então, é um jogo complexo para equilibrar. E aí entra a paradiplomacia, que é outro tema que eu gosto também de explorar. E que dentro da comunicação, a paradiplomacia... Eu deixo, então, como frase final aí para o nosso encontro aqui de hoje, a paradiplomacia tem como premissa a boa comunicação. Por quê? Porque você só vai ter sucesso nas suas
né, relações internacionais ou diplomáticas e tudo mais, se você souber se comunicar, né? Você conhece muito bem o seu interlocutor? Está lançando corretamente o uso da linguagem, abordagem adequada? Está considerando, está sabendo ouvir? Está propondo o que você quer, considerando o que ele também quer? Então, nossa, é bem... A paradiplomacia, na sua essência máxima de manifestação, é porque está com o seu canal, o seu instrumento principal da comunicação ok, equilibrado. Somos aprendizes. Então fica aí essa... Gente, eu agradeço muito a presença de vocês e eu queria deixar, então, o convite para a próxima tertúlia matinal, né, que vai ser no dia 5 de agosto. E eu tenho assim, a honra de convidar vocês para virem assistir o tema Africanologia Interassistencial. A especialidade é Africanologia e o pesquisador é Djalma Fonseca, nosso grande mestre, professor, que foi da Araci, Djalma Fonseca. Então, estão todos convidados, acho que vai ser um ótimo debate também. Eu agradeço bastante, gente.